Amém, queridos? Deus é bom? Glória a Deus. Então abre a sua Bíblia aí em Gênesis 14. Versículo 16. Gênesis 14, 16 diz o seguinte, ó. Abraão recuperou todos os bens saqueados. Diga comigo, todos os bens saqueados. Eu estou numa versão mais moderninha aqui, tá? Eu estou na versão transformadora. Mas dá para você entender, tá? A minha vai ter umas palavrinhas aqui mais moderninhas. Mas é a mesma coisa, tudo bem? Eu estou na versão transformadora aqui. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló. Quem era o Ló? O seu sobrinho. E ele trouxe tudo de volta com todos os seus bens. Também trouxe as mulheres e também trouxe outros prisioneiros. Diga comigo, outros prisioneiros. E depois que Abraão regressou vitorioso deste conflito que aconteceu em Quedorlaomer, e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao encontro do Abraão no vale de Safé, conhecido como Vale do Rei, e Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe para ele pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os inimigos por você. Meu irmão, repete essa frase: derrotou os inimigos por você. E então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10, ou seja, 10% de todos os bens que ele havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão: devolva-me apenas as pessoas capturadas. Para quem perdeu tudo, né? Recuperar a família já está de bom tamanho, não está? Devolva-me só as pessoas, fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: eu juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e na terra, que eu não ficarei com coisa alguma do que é teu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abraão. E ele diz: Abraão disse: aceito apenas aquilo que os meus jovens guerreiros comeram, e peço que dê uma parte justa dos bens a Ner, Escol, tal, os meus aliados. Espírito Santo, nós estamos na tua presença essa manhã. Desde quando chegamos aqui, Senhor, esta unção maravilhosa que está, Senhor, regando este lugar, porque nós somos aqui como jardins de Deus. Existe aqui jardim, Senhor. Eu vejo aqui um jardim de Deus. Mas eu não vejo, Senhor, um jardim, e assim, como qualquer pessoa que conhece agricultura e sabe do jardim, às vezes a gente encontra um jardim lindo, maravilhoso, Espírito Santo, mas a gente não sabe o trabalho que o jardineiro teve. Às vezes a gente chega, Espírito Santo, em um lugar que está o mato altíssimo, cheio de ervas daninhas, de coisas ruins, que tem tentado matar, mas quando chega o jardineiro, ele começa a limpar tudo. E se nós passarmos pelo mesmo lugar, nós vamos ver flores que não tinham naquele lugar, nós vamos ver plantas que não tinham, nós vamos ver o verde, nós vamos ver, Senhor, as ervas daninhas sendo retiradas do solo, e nós vamos voltar a ver jardim, Senhor. E eu vejo neste lugar aquele jardim que precisa de cuidado, precisa tirar erva daninha, precisa tirar mato, precisa tirar folhagens, precisa tirar lixo, mas eu sei que há um jardim debaixo desse entulho. Eu repito, há um jardim debaixo desse entulho, e o Espírito Santo está chegando neste lugar como um bom jardineiro, e nesta manhã ele já começou a tirar o lixo, ele já começou a tirar a erva daninha, e ele já está fazendo deste lugar um jardim regado e plantado pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida, e que esta palavra, não só os louvores que foram aqui cantados, mas esta palavra
seja para matar as ervas daninhas do teu coração, para matar as ervas daninhas da sua cabeça, sua mente, para matar as ervas daninhas que talvez estão no seu corpo ou na sua família. Que em nome de Jesus, que esta palavra venha regar a tua vida, a tua casa, para que esse jardim volte a florescer. Em nome de Jesus, recebe, meu querido irmão, esta palavra como cura para a tua vida, como água, como está escrito em Efésios 5, que ele lavou a noiva, ele limpou a noiva pela lavagem da água, pela palavra. Então, em nome de Jesus, recebe o regar do Espírito Santo aí, durante a ministração desta palavra, em nome de Jesus. Estava no culto tão maravilhoso ontem, tinha uma unção tão poderosa naquele lugar ontem, uma unção regada pela morte e pelo sacrifício da igreja perseguida. Estava comemorando ali 45 anos e nós ali tinha comido uma comida boa no almoço. Comi bem no almoço. Estava bem vestido. Fui para lá de carro. Ou seja, estava com a minha família. Estava tudo muito bem para mim. Como diz, né? A vida perfeita. E aí quando a gente chega lá e a gente começa a ouvir um testemunho apenas, a gente percebe que às vezes a gente não valoriza o que Deus tem feito para nós aqui. Eu digo igreja, tá? Igreja ocidental, não é nem a brasileira, é o ocidente todo. Nós somos livres, regados e abençoados por Deus. Não sofremos nada. Olha só, a gente cantou, gritou aqui, a gente gritou. Não apareceu ninguém na porta para me prender. Ninguém aqui para mandar fechar a igreja. E, enfim, eu não vou repetir tudo que eu ouvi ontem, que não dá tempo, mas eu voltei de lá, enquanto eu estava lá, eu sabia que hoje era ceia e o Espírito Santo me fez lembrar desse texto. E eu fiquei curioso, né? Então eu não vi a hora de chegar em casa para eu ler o texto, o que o Espírito Santo quer falar, porque eu já conheço o texto, eu já conheço. Mas ele me trouxe a memória e eu falei, o que ele quer me dizer sobre isso agora que eu não sei? E eu comecei a ler o texto, conforme você leu aqui comigo. E eu não li a história completa para a gente ganhar tempo, mas a história é bastante simples de entender. Depois você lê na tua casa o antes. Você vai ver que o Ló teve que se separar do seu sobrinho, o Abraão teve que se separar do seu sobrinho, porque estava tendo briga familiar. Coisas que não acontecem na sua casa. Estava acontecendo na casa do Abraão. Eu sei que na sua casa é tudo legal, os irmãos não brigam, ninguém briga com ninguém, tudo certo lá, né? Marido e mulher só love, está tudo certo. Mas com Abraão e o sobrinho dele não estava muito assim, estava tendo uma contenda doméstica. Então, o sobrinho morava na casa do tio, o tio era muito rico, o Abraão era muito rico, muito rico. O sobrinho começou a enriquecer junto com o tio, que morava junto, estava debaixo da mesma unção, diga debaixo da mesma unção. Escuta bem, o Ló não ouviu Deus, o Ló não recebeu promessa de Deus, o Ló não tinha nada a ver com o negócio. Na verdade, o Ló nem era para ter viajado com Abraão. Deus falou, deixa tudo aí, pega a tua mulher e sai do meio da tua parentela. O mandado de Deus foi esse. Mas o Abraão olhou para o sobrinho, que o pai tinha morrido, ficou com dó. Sei lá, mas ele tinha outros parentes. Podia ter ficado na casa de outros parentes. Mas falou, não, eu vou levar, eu acho que, né? E levou o Ló. Ou seja, em certo sentido não, em todos os sentidos, o Abraão, nesse quesito, ele desobedeceu a Deus. Porque Deus falou, deixa todos os parentes. E ele não deixou, levou o sobrinho. Isso deu um problema sério. Diga comigo, toda vez que eu desobedeço a Deus, eu sempre vou carregar uma consequência.
Isso aí é inevitável, não adianta você querer mudar. Isso é uma, como dizer, uma ordem do universo. E às vezes as pessoas se incomodam por causa de alguma coisa que a gente ensina, que a gente, quando fala a gente, é a Bíblia, tá? E a pessoa se incomoda, por quê? Porque na cabeça dele, como dizem muitas pessoas por aí, vamos mudar a Bíblia. Querido, eu vou dizer mais, pode mudar. Eu posso pegar uma Bíblia e reeditar, fazer o que eu quiser. Mas só que a Bíblia não está escrita em folhas de papel. Tem um monte de gente dizendo assim, vamos editar a Bíblia de novo, porque a Bíblia tem muita voz de... Como é que eles estão falando agora? Palavra de... Como é que fala? Discurso de ódio. Tem muito discurso de ódio na Bíblia. Vamos reeditá-la. Ou vamos anulá-la. Querido, eu posso fazer isso. Eu chego no computador, eu mudo, troco as palavras, troco os versos, faço o que eu quiser. Posso até rasgar e dizer que não existe mais Bíblia no planeta. Mas dizer que está no papel ou não faz a diferença. Porque o que está escrito... não está escrito em papel, está escrito no reino espiritual. Vocês entendem isso? Então, mesmo que eu queira anular no papel, mudar as palavras, as frases, eu mudo para mim e para você, mas eu não mudo o que está no reino espiritual. E aí, se eu quis mudar e mudei, e agora eu vou deixar de praticar algo que estava escrito no reino espiritual, eu vou carregar uma consequência disso sobre a minha vida. Deixa eu só te contar uma coisa. Nós estamos lendo uma história aqui que não tinha Bíblia. Hoje eu tenho algo para ler, mas o Abraão não tinha nada para ler. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando de igreja, porque tem gente que condena, fala que a igreja é o problema, que os cristãos são o problema. Irmãos, preste atenção. Aqui é uma história que não tinha cristão, não tinha Jesus, tinha vindo, não tinha lei de Moisés, não tinha nada. O Abraão não tinha escrito para ler alguma coisa. Ele só tinha uma voz do Espírito Santo. Vocês estão aqui? E outros escritores da Bíblia também ouviram essa voz e escreveram. Aí você fala, mas como é que você confirma que é do Espírito Santo? Porque, isso já te disse, porque foram confirmadas com ações, com atos, e até hoje é confirmada na minha própria vida, as coisas que eu leio. É confirmado na minha vida, que é uma confirmação maior do que você acabar de ler e a coisa acontecer com você. Então, meu irmão, pode vir cientista, pode vir teólogo, pode vir quem for falar que não é, mas o que estava escrito aqui aconteceu comigo. E aí? Como é que você me prova o contrário? Teve uma vez que eu fiquei 2 horas, pregando para um crente, olha só, explicando para o cara que ele estava na igreja, era amigo, conhecia há muito tempo. 2 horas eu fiquei tentando explicar para ele que a vida dele não mudava, porque tinha um parâmetro bíblico que não estava sendo obedecido, e que a gente usa esse termo hoje, a gente usa o termo libertação para falar sobre esses parâmetros. Então tinha uma área da vida dele que ainda não estava liberta, mas ele ficou 2 horas me ouvindo. Quando eu terminei de falar, ele falou, mas eu não aceito assim. Eu falei, mas meu chapa é coisa de velho. Eu li para você, cara, está escrito aqui, ó. Ah, mas não é assim que eu entendo. Eu falei, tá bom, então. Sabe o que aconteceu? Dessa conversa aí já passaram cerca de 20 anos. Minha vida melhorou, mudou, porque eu também estava no processo. Estava junto com ele ali. Só que eu já tinha entendido, ele não. Vai buscar a pessoa hoje, nem sei como que está a vida. O que eu quero dizer para você? Que o Abraão recebeu uma palavra de Deus. Ele não leu uma Bíblia porque não tinha Bíblia. Ele só recebeu uma voz dizendo o que ele tinha que fazer. E ele não fez, levou o sobrinho. Chega dentro de casa com o sobrinho que não era para estar lá, e agora com o tio rico. E agora o sobrinho entra agora debaixo da mesma promessa, da mesma unção, da mesma unção. E aqui vou dizer outra dica para você. Às vezes você não recebe uma bênção, porque você não está debaixo da mesma unção daqueles que estão sendo abençoados. Vou repetir. Às vezes você não recebe uma bênção porque você não está debaixo da unção daqueles que estão sendo abençoados. A gente tem um jargão aqui, né, que a gente usa bastante, que é sobre a nuvem, está ali na parede, é cloud em inglês. E a gente tem um jargão que é um jargão, mas é um jargão bíblico. 1 Coríntios 10. E a gente usa o seguinte: todos debaixo da nuvem. O que a gente quer dizer com essa frase? A gente quer dizer que todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, todos que ouviram
assim como Abraão, todos que ouviram o Espírito Santo. Abraão ouviu, um dia você deve ter ouvido também, e todos aqueles que ouvirem o Espírito Santo, crerem no que Deus está falando, e entregarem a sua vida através do Espírito Santo, eles passarão a ser guiados agora pelo Espírito Santo, porque agora eles não são mais qualquer pessoa, eles são agora nova criatura, e eles entraram debaixo de uma bênção. Que bênção? Da bênção de Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus morto e glorificado, depois que ele ressuscitou, como você cantou aqui hoje, você cantou aqui hoje que Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Quando ele ressuscitou, ele ressuscita com o corpo glorificado, e ele recebe de Deus, Mateus 28, os últimos versículos lá de Mateus 28, ele recebe de Deus a autoridade no céu e na terra. Então ele se torna o Deus Todo-Poderoso de todo o universo. Tudo bem até aqui? Então com Jesus está tudo certo. Só que agora eu acreditei. Eu ouvi a voz como Abraão e eu criei. Uma vez que eu criei, acreditei e decidi entregar minha vida para Jesus, Jesus agora me ressuscita também. Do mesmo jeito que ele foi ressuscitado, ele ressuscita o meu espírito, porque estava morto. Eu estava morto. Morto aonde? Nos meus pecados. Todos morreram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não tem uma alma nesse planeta que não nasceu morta. Vou repetir. Ah, mas o bebezinho, o anjinho. Ele não é anjinho. Ele é uma alma pecadora, que está no seu colo. A diferença é que esta alma pecadora que está no seu colo não sabe que é pecador. Entendem isso? Essa criança, esse bebê, ele não sabe que é, mas ele é. Por isso que se Jesus voltar, ou a criança morrer, não sei o que vai acontecer primeiro, as crianças serão salvas. Mas por que elas serão salvas? Por quê? Elas não, obrigado meu sogro, elas não participaram do pecado, elas não tinham consciência. Elas eram pecadoras, sim ou não? Sim. Todos morreram, todos, e destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, e o bebê nasceu com corpo de pecado, só que ele não sabe, porque ele não sabe, ele não vai pagar o preço de uma coisa que ele não sabe. Então se ele morrer, ou se Jesus voltar, não sei o que vai acontecer primeiro, com certeza as crianças serão salvas. Tudo bem até aqui? Ok. Só que não estou falando aqui de criancinha que não entende nada, vou falar dos que já entendem. Então, eu sei agora que eu estava morto nos meus pecados. Só que eu fui ressuscitado quando eu aceitei Jesus, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Naquele momento que eu faço aquela entrega, a morte de Cristo Jesus no Calvário, ela paga o preço da morte que estava sobre mim. Então agora eu deveria morrer e pagar o preço com o juízo final e para o inferno, enfim. Mas eu não vou mais. Por quê? Porque quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, diante do tribunal, Deus está aceitando a morte do filho dele no teu lugar. E está falando, ó, não condena ele, porque o meu filho foi condenado em favor dele. Isso que acontece, eu estou simplificando aqui, mas é isso que acontece. Aí eu sou salvo, e aí não só sou salvo, eu também me torno o quê? Diga comigo, filho. Então, quando Jesus foi glorificado e recebeu todo o poder nos céus e na terra, a palavra do Senhor diz que nós nos tornamos então filhos de Deus, então nós tornamos herdeiros, e também co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, instantaneamente eu recebo não só a filiação, eu recebo a herança. Eu não recebo só um crachá, uma certidão de nascimento. Eu recebo, junto com a certidão de nascimento, uma herança. Tem gente que ainda não entendeu, vou repetir. Eu não recebo só a certidão de nascimento. Eu recebo, junto com a certidão, uma herança. E a parte dessa herança é ser um com o Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo, representado pela nuvem, ele começa a me guiar em todas as coisas. Antes eu era guiado por mim mesmo. Eu era guiado pela minha mente, ou era como eles estão tentando idiotizar a gente, né? Eu digo a gente porque, em certo sentido, eu estou no meio disso também. Não vou aqui sair fora. Mas o que é idiotizar a gente? É fazer a gente ser seguidor de gente. Alô?
é fazer com que a gente seja seguidores de gente. Nós temos que ser seguidores do Espírito Santo. Nem todo mundo vai com a minha cara, mas tem gente que acaba se acostumando. Mas eu digo uma coisa, por mais que você me admire ou não, ou vamos colocar o que admira, e falar, eu gostei desse pastor, eu vou começar a fazer tudo que eu segui ele. Cara, vou te falar uma coisa, você vai se decepcionar. Em algum momento, eu vou fazer alguma coisa que eu vou te decepcionar. E ainda que eu não te decepcione, você me seguir não garante que eu vou te levar para o céu. Só que aí o que acontece com a gente? Com a nossa idiotização. A gente começa a seguir gente. Só que essa gente que a gente está seguindo, eles têm problema. E tem muito problema. É claro que não aparece no Instagram, é óbvio. No Instagram só aparece coisa boa, não é isso? Só aparece o que é bom. E aí o que acontece quando você descobre? Eu já vi gente, eu não sei se já ouviu pessoas falando assim. Você já viu pessoas falando assim, eu não quero saber da vida do meu ídolo. Não quero. Porque eu tenho medo de descobrir e me decepcionar. Quem já ouviu falar disso? Eu não quero saber da vida. Eu prefiro não saber. Porque o meu medo é descobrir quem ele é e ter uma decepção. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: as pessoas nos decepcionam. Seguir pessoas, seguir gente, você pode ter problemas. Agora, presta atenção, o apóstolo Paulo diz, sejam meus seguidores assim como eu sou de Cristo. Se você sabe que alguém está seguindo o Espírito Santo, preste atenção. Mas você falou para não seguir gente. Gente não. Siga alguém que segue alguém. Se você sabe que alguém está seguindo o Espírito Santo, e ele tem provas física, porque quando você segue o Espírito Santo, você tem provas físicas que você está o seguindo. Prova física é o fruto do Espírito em Gálatas 5. Você está junto com uma pessoa que tem amor, que tem alegria, que carrega temperança, que é bondoso, que era nervoso, mas agora é temperado, que tem uma série de coisas boas do Espírito que está lá, são 9. E você olha para aquela pessoa e fala, opa, essa daí segue o Espírito Santo, porque olha como ela mudou, olha como ela está melhorando, olha como a vida dela é. Então a expectativa que Deus tem sobre nós é que nós ouçamos a voz do Espírito Santo como Abraão ouviu e obedeça. Só que infelizmente o Abraão não obedeceu essa parte. E o Abraão então pagou o preço de não obedecer. Problemas domésticos, brigas. O sobrinho começou a enriquecer debaixo da bênção dele. Inclusive deixa eu fechar essa parte que eu não fechei. Então quando você começa a seguir alguém, normalmente uma igreja, um pastor, os irmãos do seu grupo de alívio, que você sabe que é um grupo cheio do Espírito Santo, que o pastor é cheio do Espírito Santo, que a igreja é cheia, e você está ali debaixo daquela nuvem, e você fala, vou seguir aqui. Se você está seguindo um grupo cheio do Espírito Santo, um grupo que já recebeu a herança de Jesus, um grupo de herdeiros. Se você está seguindo um grupo de herdeiros, aquela bênção que está sobre aquela equipe, sobre aquele grupo ou sobre aquela pessoa, com certeza também vai te alcançar. Por quê? Porque você está entrando debaixo da mesma nuvem de unção, a mesma nuvem de herança, a mesma nuvem de cura, a mesma nuvem de libertação, a mesma nuvem de paz, a mesma nuvem de alegria, a mesma nuvem de justiça. Se você entrar debaixo desta promessa, junto com quem está ali, com certeza aquela unção vai te alcançar também. E o Ló estava com Abraão, o sobrinho. Enriqueceu debaixo da mesma unção. A promessa não era para ele, mas ele estava debaixo da mesma unção e ele recebeu. Só que o sobrinho não queria nada com Deus. E quando as coisas começaram a dar ruim, e o João Abraão falou, não dá para a gente ficar junto, escolhe uma terra. Se o cara tivesse aí com Deus, ele tinha escolhido uma terra para ficar longe das coisas que afastavam ele de Deus. Mas que terra que ele escolheu? Ele escolheu a terra que dava mais grana, a terra que dava mais luxo. Ele escolheu Times Square. Se você fazer um estudo teológico do Sodoma e Gomorra, estou falando de Sodoma e Gomorra, tá? Foi o lugar que ele escolheu para morar. Vocês já sabem a história. A cidade acabou debaixo de chuva, de meteoros, de granizo, sei lá o que, pegou fogo.
E se ele não corre, ele tinha morrido. Mas a Sodoma e Gomorra daquela época era a cidade da balada. É lá que corria tudo de festas, de orgias. Tanto é que a Bíblia fala dos sodomitas, porque lá tinha muito homossexualismo, a rodo. Mas você quer saber como que era o nível de homossexualismo de lá, de Sodoma? Eu vou te falar. Anjos chegaram para tirar Ló de lá, anjos do Senhor, 2 anjos chegaram. Os caras de Sodoma queriam pegar os anjos. Está na Bíblia isso daí. Para você ver o nível de promiscuidade que tinha naquela cidade. O nível. Então ali era a terra das baladas. E o Ló falou o quê? Oxe, eu sou rico, eu quero é festa, eu quero é curtir, eu quero é, tá bom, não vou ficar aqui. Bora para a cidade grande, bora para onde a coisa está rolando. E foi para lá. Tudo bem até aqui, mas você percebe o seguinte: quando eu saio debaixo da unção, eu perco toda a bênção. E o Ló saiu. E o Ló já começou a perder de cara, sabe por quê? Porque lá fora, diga comigo, lá fora, longe das promessas de Deus, diga lá fora, longe dos planos de Deus, tem uma guerra acontecendo. Depois você lê com carinho o Gênesis 14 inteiro. Tinha uma guerra rolando por lá. Tinha uma guerra que já estava rolando há 12 anos. E aquela guerra foi aumentando, aumentando, e guerra para lá, guerra para cá. O que aconteceu? A guerra chegou na cidade dele. Quando a guerra chegou na cidade do Ló, onde o Ló morava, levaram o Ló, levaram a família do Ló, levaram tudo que ele tinha, toda a bênção que estava sobre a vida dele, que nem era dele, mas ele recebeu porque ele estava junto com quem era da bênção. Ele recebeu a bênção de tabela, mas tudo que ele recebeu, o diabo levou embora. Eu queria que você fizesse cara de profeta agora, virasse para alguém com cara de profeta. Fala para ele: eis que eu te digo, se eu fosse você, eu não me afastava da terra de bênçãos. Diga para ele: se eu fosse você, eu não arredava o pé de perto da bênção. Eu não saía da igreja. Todo mundo aqui conhece um desviado. Todo mundo conhece alguém. Aqui eu nem vou perguntar, porque todo mundo conhece alguém que já foi um dia da igreja e saiu e está fora. E todo mundo já sabe o que acontece com quem está fora. A gente vai e passa um pente fino na vida desse ser humano, e a gente vê quanta coisa o diabo tem roubado da vida dele. É um Ló que está aí por aí. Mas vamos falar de coisa boa a partir de agora? Vamos? Ok. Abraão, que era homem de Deus, e quando você é um homem e uma mulher de Deus, ainda que alguém esteja fazendo o que é errado, e aqui voltamos ao café de ontem, queridos apacentadores. Quem está aqui que estava no café ontem? Ainda que alguém tenha feito tudo de errado, eu não vou olhar para esse alguém e dizer, bem feito, se lascou, vai trouxa. Quem mandou você sair da igreja, seu vacilão? Eu vou sair aqui do meu lugar de bênção para ir lá tratar com guerra, que nem guerra. Era do Abraão a guerra, gente? Era do Abraão a guerra? Não era dele. Repito, leia o texto completo depois em casa. A guerra não era dele, não tinha nada a ver com isso. O lugar onde Abraão estava não tinha guerra, estava tudo tranquilo. O Abraão era rico, tinha muita gente, tinha soldado. Depois ele levantou aí 318, só 318 cara já resolveu o problema. Ou seja, o Abraão, além de ser rico, ele tinha os caras, ele tinha gente, ele tinha fé, ele tinha tudo. Abraão estava bem. Agora, cara, eu estou bem, eu estou na igreja, fiquei aqui, estou certo, estou com uma promessa sobre a minha vida. O outro decidiu sair da igreja, decidiu, foi por causa da grana, foi por causa das baladas, saiu. Agora, o
cara está se lascando lá. Você quer que, pastor, você está querendo que eu vou entrar numa guerra que não é minha? Que ele se lasque lá. Não tenho nada a ver com isso. Vou te falar uma coisa: todo homem e mulher salvo por Cristo Jesus tem tudo a ver com isso. Porque a palavra do Senhor, 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz que tudo que Jesus fez por mim, se Ele morreu e entregou a vida por mim, Ele diz: agora vocês vão e vocês também têm que entregar a vida pelos seus irmãos. Se você tem amor, é isso que você tem que fazer, dar a sua vida pelo seu irmão, assim como Cristo deu a vida por você. Ah, mas a culpa não é minha. Eu não estou falando que a culpa era de Abraão, mas ele decidiu comprar uma guerra que não era dele. Abraão foi lá e recuperou tudo de volta. Te trouxe o Ló, trouxe as mulheres, trouxe as crianças, trouxe os bens, trouxe tudo que foi saqueado. Vocês estão aqui, amados? Ele trouxe tudo e foi trazendo. E todos os despojos de guerra, porque o Abraão, ele não só trouxe o que foi roubado, ele trouxe o que foi roubado e também tirou da mão dos inimigos o que era deles. Ele saqueou os inimigos. Abraão voltou vitorioso. Quando ele volta com tudo agora, com a bênção, agora não tem mais guerra, agora está tudo certo, agora não tem mais preocupação. Escute, olha para mim. Não tem mais guerra, não tem mais preocupação, está todo mundo em casa, está tudo certo. Agora é hora do quê? Diga comigo, de desfrutar. Diga agora. É hora de celebrar. Por isso a festa da colheita. Essa palavra poderia ser no dia da festa da colheita, mas Deus aprove te entregar ela hoje. Ele volta e agora é hora de celebração, sim ou não? Vocês concordam que é hora de fazer festa? Está tudo certo agora. Quem aparece na hora da festa? Ou melhor, quem aparece antes da preparação da festa? Porque a festa nem começou ainda. Chega o convidado mais que especial. Na verdade, ele não era convidado. Foi ele que patrocinou a vitória. Porque o Melquisedeque, rei de Salém, ele não tinha genealogia, não aparece a história dele, nem para frente, nem para trás, ninguém sabe de onde ele saiu. Todos os estudantes bíblicos, todo mundo concorda que aquilo era uma epifania. O que é isso? É uma aparição de Jesus Cristo de Nazaré em algum momento da Bíblia. Então, em algum momento do Velho Testamento, vocês vão ver figuras. Por exemplo, essa figura de Melquisedeque é uma delas. Aquela figura do quarto homem dentro da fornalha, lembram do cara da fornalha lá? Que apareceu um quarto homem, também uma epifania. Ou seja, há uma concordância que aquelas aparições desses indivíduos que às vezes eram chamados de o anjo do Senhor. Teofania, obrigado Daniel. Teofania, epifania é outra coisa. Teofania. Obrigado, você que está na internet, eu errei a palavra. Teofania. Aparições de Deus ou de Jesus em um determinado lugar para uma determinada pessoa. Então aparece quem? O próprio Melquisedeque, ou Jesus, a figura de Jesus. Quem é que fez o Abraão vencer? Eu vou ler para você que você não vai lembrar. Olha o que ele disse. Versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Bendita seja o Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por... Quem é que derrotou os inimigos? Foi o Abraão? Foi os 318? Porque alguém pode dizer, não, os 318 que fizeram. Foi os 318? Não, foi o próprio Deus que fez a vitória acontecer. E agora, veja bem, o ganhador da batalha, o legítimo ganhador, agora se apresenta fisicamente, e ele vem para a festa de celebração, mas ele não veio conforme esse aí que só vai para comer. Quando ele chega, ele já chega com os utensílios da festa, com os elementos da festa. E a palavra do Senhor diz que o Melquisedeque, ele chega e ele
Versículo 18. O rei de Salém, sacerdote, Deus Altíssimo, ele trouxe o quê? O que ele trouxe, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, Deus Altíssimo? Ele trouxe o quê, gente? Preste atenção que eu vou te falar. Você nunca vai fazer nada primeiro do que Deus. Nunca você vence Deus. Dizer assim, eu fui abençoado porque eu fiz alguma coisa. Deus chegou primeiro. Em algum momento Deus sempre chega primeiro. E aqui ele chegou primeiro, e ele chegou com o pão e com o vinho. E para aqueles que condenam o Velho Testamento, dizendo, a gente não está mais no tempo da lei, a gente não tem ninguém, a gente não está mais no tempo da lei. Cara, aqui não tinha lei, aqui não tinha Bíblia, Moisés nem tinha nascido. Não tinha nada aqui. Jesus não tinha morrido, mas de repente aparece os elementos que você já conhece que está aqui sobre essa mesa. Aparece pão e aparece vinho, trazido pelas mãos do Senhor. O que ele estava dizendo? Um dia vai haver uma morte que vai resgatar vocês. Um dia haverá resgate novamente. Dessa vez houve um resgate familiar, dessa vez houve um resgate financeiro, dessa vez houve um resgate físico, mas um dia acontecerá um resgate de todo aquele que nele crê. Um dia acontecerá um resgate de todos aqueles que foram aprisionados por Satanás, porque do mesmo jeito que Ló foi levado como cativo, como prisioneiro, um dia todos nós nascemos em pecados e éramos prisioneiros do pecado e de Satanás. Mas o Melquisedeque estava dizendo, Abraão, um dia acontecerá que um se levantará, na verdade era ele mesmo, né? E vai resgatar toda a humanidade que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não é só o Ló, não é só a família do Ló, não é só aquele pessoal que estava em Sodoma e Gomorra, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no dia que isso acontecer, Abraão, eu já estou antecipando aqui para você. Está aqui o pão, está aqui o vinho. E esse pão e esse vinho vai ser a lembrança que você vai ter, a memória que você vai ter de tudo que aconteceu. Porque no dia que você, Abraão, comer pão e beber o vinho, você vai lembrar que Deus resgatou a tua família e a tua casa. Você não entendeu? O tema dessa ministração é celebração da restituição. Ou melhor, ceia, santa ceia, o nome que você quer dar. Ceia, a celebração da restituição. Esse é o tema. Eu nem tinha dado o tema, né? Está dado o tema aí. Ceia, a celebração da restituição. E ele está dizendo para Abraão, olha, quando você pegar o pão, um dia vocês vão pegar o pão de novo nas mãos. Um dia você vai pegar o vinho de novo nas mãos. Mas no dia que vocês pegarem, vocês vão pegar para sempre. Até eu voltar a buscar a igreja, vocês vão pegar pão e vocês vão pegar vinho na mão. E quando vocês pegarem, vocês vão lembrar que vocês foram resgatados. Vocês vão lembrar da minha morte, da minha ressurreição. Vocês vão lembrar que um dia a tua família estava escrava. Você vai lembrar que um dia você era um escravo. Você vai lembrar que um dia todo mundo tinha perdido tudo, mas que veio um e resgatou você da morte e das cadeias e das prisões. E esse pão e esse cálice vai trazer à memória o que você é agora. E Abraão, eu vou dizer o que você é. Abraão, deixa eu ler aqui. Abraão, eu vou dizer o que você é. E você tem que lembrar do que você é. Levante sua mão, porque isso é para você lembrar. Eu não sei, eu não vou falar o nome de ninguém, mas pegue o teu nome aí. Pegue o teu nome aí, José, Antônio, Tiago, sei lá qual que é o seu nome, Raquel, Ruth, Antônia, eu não sei qual é o seu nome. Pega o teu nome e a palavra do Senhor diz, e abençoou, diga o seu nome, e abençoou, diga o teu nome, e abençoou, dizendo, bendito seja, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos. Quando você come o pão, quando você bebe o cálice, você lembra que Deus venceu a tua guerra. Quando você come o pão e bebe o cálice, você lembra que Ele restituiu tudo. Você não entendeu? O Abraão trouxe tudo de volta. Para você que não está com a família nos pés do Senhor, deixa eu te fazer uma coisa. Teve um moço que foi salvo no Novo Testamento agora.
E ele disse uma frase que ficou na história. Ele disse, joga aí no telão. Ele disse o seguinte: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor teu Deus, e será salvo, tu e a tua casa. Por isso eu vou dizer uma coisa para você: cria dentro de você uma santa indignação, como Abraão criou, e diga o seguinte: eu vou receber as minhas bênçãos sim, eu tenho uma promessa sim, Deus falou que vai fazer através da minha vida sim, só que é o seguinte, eu não aceito perder nenhum da minha casa, eu não aceito perder nenhum, ainda que seja meu parente. Eu vou orar, eu vou ganhar, eu vou lutar, eu vou ir atrás, eu vou guerrear por ele, mas eu vou trazer um por um para servir a Jesus comigo. Se você tem fé sobre isso que eu falei, e quiser levantar sua mão e dizer assim: eu estou indo para a guerra, eu estou nessa guerra pelos meus parentes, eu estou nessa guerra pela minha família, diga: eu estou nessa guerra, eu quero trazer todo mundo, eu quero trazer a minha mãe, quero trazer o meu pai, eu quero trazer a minha tia, eu quero trazer quem eu puder, meu primo, eu quero trazer e eu vou trazer, eu entro nessa guerra também. Diga: essa guerra não é minha. Diga: meu trabalho é só ir, mas quem vai lutar por mim é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga: e eu verei com os meus olhos a minha família no altar de Deus. E Abraão recebe a bênção. Já estava com a vitória ali garantida, ok? Vitória garantida, bênção estabelecida, pão e vinho para trazer a memória, para sempre lembrar, para sempre fazer festa. Escute bem, presta atenção, presta atenção. Só que quando você é muito abençoado, escute isso, escute. Quando você é muito abençoado, você é muito grato. Quando alguém te abençoa, vem uma gratidão no teu coração, que você não sabe o que fazer para essa pessoa. Queridos, olha para mim. Quem muito abençoado, quem muito é abençoado, muito é grato. Vou repetir. Não tinha lei de Moisés, não tinha Novo Testamento, ninguém mandou, não tinha mandamento, não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha nada. Foi um ato voluntário, voluntariamente. Depois de tudo que Abraão tinha recebido, depois de toda a bênção, olha o que aconteceu. No versículo, cadê o versículo? Versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os inimigos por você. Eu quero que você leia junto comigo depois do ponto ali. Depois do ponto. Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. E então... Não, peraí, tem gente lendo atrasado aí. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Diga comigo: dízimo. Então, antes que você julgue uma igreja evangélica, antes que você julgue o que está escrito na palavra, que foi escrito depois, pense no princípio. Aonde começou esse negócio de dízimo? Diga comigo: tudo começou com um coração grato. Diga: não era por mandamento, era por gratidão. E não dá tempo de eu ler a história para você, mas se você conhece a história, você sabe que Abraão já era rico. Nesta guerra ele ficou mais rico. Depois Abraão enriqueceu mais ainda. E não tinha quem vencesse Abraão e nem os seus filhos no que se refere à riqueza, porque tudo que eles colocavam à mão era abençoado. Depois você vai ler a história do Jacó, que era o neto, né? Tudo que ele colocava à mão era abençoado. Sabe como é o nome disso? Gratidão. Aí você vai ver o neto depois. É que não dá tempo de eu ler tudo isso para você aqui agora,
Mas o neto dele, o Jacó, depois aparece também. Depois de uma grande bênção que aconteceu, aparece o Jacó também. E o Jacó deve ter lembrado, né? O Jacózinho deve ter lembrado. Falou, meu avô fez isso. Meu avô fez isso. Eu vou fazer também. E depois aparece um texto que não está nas minhas mãos aqui agora. Mas aparece o Jacó dizendo, Senhor, se o Senhor fizer assim, 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 a mesma coisa que o meu avô fez, eu vou fazer. E o Jacó diz, eu também vou dar meu dízimo. E ele deu. Então, irmãos, por que eu estou... Você fala, pastor, talvez alguém aqui, em nome de Jesus, que não seja você. Agora ele chegou onde ele queria chegar. Irmão, isso é do capeta, se você pensou isso. Se você está pensando nisso, você já está pensando com o espírito do maligno. Tira isso da sua mente. Isso é demônio. O que eu estou querendo dizer para você é que para uma bênção completa acontecer, não é só uma vitória chegar. A vitória já tinha acontecido, mas precisava de alguma coisa. Primeiro, aliança. E aliança é com pão e vinho. Fazer aliança com Deus tem que participar da Santa Ceia do Senhor. Mas não tem aliança se não tiver um coração de gratidão. E o coração de gratidão não é representado apenas com eu te amo. A minha mulher gosta de ouvir eu te amo. Mas quando eu falo eu te amo, escolhe o sapato. Mas você percebeu que falar amor é legal. Mas o amor junto com uma atitude, ele tem uma representação. E outra coisa, Deus precisa de dinheiro de alguém aqui, irmão? Tanto é que ele não precisa, que ele fala, pega o dinheiro que vocês vão trazer e usa aí, ó. Ele está lá, Malaquias 10. Ele fala, pega o dinheiro e usa aí para vocês mesmos. Por quê? Que ele fala para trazer para a casa do tesouro. E a gente vai fazer o quê? Comprar igreja, pôr banco, pôr não sei o que lá. Ou seja, ele está dizendo, pega aí esse que você me deu e usa na minha casa. Ou seja, vai acabar voltando para nós mesmos, você concorda? Em Ageu ele diz, meu é o ouro, minha é a prata. Deus não precisa da tua grana. Na verdade, tudo que você está dizimando está voltando para você. Sabe por que você está assistindo esse culto aqui de bênção? Cara, você está sentado numa cadeira. Você está dentro de um lugar que se chover não vai cair água na sua cabeça. Você ouviu um louvor gostoso porque tinha instrumento. Sabe quem pagou tudo isso aqui? Deus, com o dinheiro que você deu para ele. Alô? Você não entendeu. Deus bancou tudo isso com o dinheiro que você devolveu para ele. E quem que está usando? É isso, cara. Ou seja, até a tua voluntariedade de coração vai voltar para você. Vocês estão entendendo, não? Então diga comigo, uma celebração. Diga celebração da restituição. Tem que ter pão e vinho. E tem que ter dízimo.